Olá, criptomaníacos! Hoje analisaremos dois projetos com potencial de te tornar um milionário nos próximos anos. São dois projetos de infraestrutura da blockchain. O primeiro é o NEO e o segundo a OneChain. Vamos colocar os dois em batalha para ver quem se sai melhor nesse confronto. Antes de começar, vou te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu para participar do sorteio para os ingressos da BitConf, que é o maior evento de criptomoedas da América Latina? Se você ainda não se inscreveu, entra aqui nesse vídeo aqui em cima, que é o vídeo anterior que eu fiz, onde você pode concorrer a esses ingressos. O sorteio acontece amanhã às 8 da noite, então não perca. Agora vamos iniciar finalmente a batalha. Começando pela NEO. A NEO é uma criptomoeda chinesa originalmente lançada em 2014 com o nome de Ant Shares. Ela foi renomeada em julho de 2017. Uma curiosidade é que a NEO é também conhecida como a Ethereum da China, a Ethereum chinesa. Já a OneChain também tem origem chinesa e foi lançada em julho de 2017, mas só entrou nas corretoras recentemente, se não me engano em março agora de 2018. E ela é sediada em Singapura. Ela tem origem chinesa, mas ela é sediada em Singapura, o que é bom porque Singapura tem legislação favorável às criptomoedas. Quanto à visão, a NEO é uma rede aberta descentralizada para Smart Economy, ou seja, economia inteligente, onde o foco são os ativos digitais, as identidades digitais e contratos inteligentes. Vamos dar como exemplo a compra de um carro. O ativo digital aqui seria o carro, a identidade digital seria eu, por exemplo, o comprador, e o contrato inteligente seria o contrato que assegura as cláusulas ligadas ao financiamento, garantias e qualquer outra coisa. Já a visão da OneChain é conectar blockchains financeiras via contratos inteligentes multiplataforma. E isso é bem legal porque você olha para os outros projetos de criptomoedas e eles focam em somente um desses aspectos, como empréstimos, financiamento, crowdfunding, exchange, etc. Já a OneChain oferece tudo isso em um só lugar, de forma conectada, está tudo interligado. E o seu foco é na economia digital, digitalização de ativos e infraestrutura financeira. Nesse aspecto da economia digital, que eles chamam de Digital Economy, ela é bem similar à NEO, já que esse é apenas um outro nome para a Smart Economy. Ambas são cross-chain, ou seja, interagem com outras blockchains. A diferença aqui é o foco na privacidade que a OneChain tem. Quanto à tecnologia, a NEO utiliza uma blockchain independente, enquanto a OneChain utiliza um código da Ethereum mais a Ring Signature da Monero. A Monero, para quem não sabe, é uma criptomoeda focada em privacidade, então por isso que eles utilizam esse Ring Signature da Monero. Com relação ao funcionamento, a NEO utiliza um protocolo chamado NEWX, que assegura a interoperabilidade entre blockchains. Ela possui também acordo para troca de ativos, que cria uma conta contratual para cada participante. Se uma blockchain não é compatível com os contratos do NEO, ela pode ser compatível com o NEWX, desde que possua uma simples funcionalidade de contratos inteligentes. Assim, diversos participantes de diversas plataformas podem realizar contratos e transações, assegurando que todos os passos ligados ao processo de transação tenham sucesso ou falha simultaneamente. Ou seja, você não pode ter uma transação que vai funcionar pela metade. Parte das pessoas vai receber o que estava garantido no contrato e parte não. Ou ele funciona 100% ou não funciona de forma alguma. Essa é uma boa funcionalidade para garantir a segurança. Ela ainda possui protocolo de transação distribuída, que nada mais é do que permitir que cada cláusula ou parte de um contrato inteligente ocorra em uma plataforma diferente. Dessa forma, o melhor de cada blockchain pode ser aproveitado em um contrato inteligente. Você vai pegar o que cada uma tem de melhor e colocar no contrato, porque cada blockchain tem uma vantagem e desvantagem. Fazendo dessa forma, você consegue pegar o melhor de cada uma. Já o funcionamento da OneChain é baseado na Distributed Ledger, que é um livro-razão que registra todas as transações internas dentro da blockchain da OneChain e também entre diferentes plataformas, entre diferentes blockchains.
Ela também é baseada no SMPC, que é Secure Multi-Party Computation, que é o que protege as contas e converte qualquer ativo digital de qualquer blockchain para on-chain. Resumindo essas duas funcionalidades, seria como se cada parte de uma transação tivesse um pedaço de uma chave e para abrir a transação, as duas partes precisassem inserir a sua parte da chave para abri-la. Lembrando que a on-chain é baseada no código da Ethereum, então qualquer token ERC20 é totalmente compatível com o on-chain e não depende mais da blockchain da Ethereum, podendo migrar para a on-chain a qualquer momento. Isso é algo enorme, porque se a on-chain se provar tecnologicamente superior, veremos uma migração em massa da Ethereum para o on-chain. Quanto ao mecanismo de consenso, a NEO usa o DBFT, que significa Delegated Byzantine Fault Tolerance, que é similar ao POS, ao Proof of Stake, mas possuindo bookkeepers ou nodes de consenso. E é necessário 66% de consenso entre estes nodes para a aprovação de um registro. Para ser um node, você precisa ter 1000 gas, que é a moeda da NEO, obter sua identidade digital, que a gente comentou anteriormente na seção Foco, e ser aprovado por votação da comunidade, ou seja, pelos detentores dos tokens NEO. Já na on-chain, o consenso é por meio do Proof of Stake. Aqui temos a separação entre nodes intra-chain, ou seja, os que fazem o controle interno da blockchain, e os nodes cross-chain, ou seja, os que fazem o controle entre as diferentes plataformas, entre as diferentes blockchains. O node intra-chain é chamado de validator e faz a verificação geral dentro da blockchain da on-chain. Os nodes cross-chain são divididos em vouchers, que realizam a prova de transação entre as diferentes plataformas, e Storeman, que protegem as contas e são responsáveis pelas chaves SMPC que vimos na sessão anterior. E quais são os incentivos, tanto para você que compra essas moedas, quanto para os nodes, que fazem a retenção das moedas para conseguirem manter a ordem dentro da blockchain? Bom, quanto a NEO, os incentivos são o Stake NEO. O stake é quando você guarda uma moeda, ou seja, você vai ganhar gas, que é a moeda da NEO, simplesmente por guardar NEO. Funciona mais ou menos como uma poupança. Diferente de outros projetos, você não precisa manter sua carteira online o tempo inteiro para ser recompensado. Isso funciona mesmo quando você está desconectado. Outro incentivo para manter sua moeda é que você assim pode votar nos nodes, escolhendo assim quem toma conta da rede. A NEO não possui taxa de transação, que geralmente existem como mais uma forma de remuneração para os nodes realizarem o seu trabalho. Mas isso não impede que esses nodes futuramente votem por implementar taxas na rede, caso isto se torne uma necessidade para manter a atratividade na manutenção da rede. Já o primeiro incentivo da on-chain é parecido com aquele que a gente viu na NEO, que é o stake. Ou seja, você precisa guardar uma grande quantidade de ONE, que é a moeda da on-chain, para ser um validator, voucher ou storeman. A diferença é que esse último precisa se manter online para ser recompensado, os outros não. Mas caso você tenha uma quantia menor de moedas, ainda assim é possível fazer stake para receber remuneração, desde que seja suficiente para ser pelo menos um node de verificação. Quanto à programação utilizada na NEO, todas as linguagens de programação são aceitas, o que é muito positivo, porque qualquer pessoa, qualquer programador consegue trabalhar, consegue codificar dentro da NEO. Isso atrai muita gente e facilita muito a vida das pessoas. Já o on-chain, por ser baseada no código da Ethereum, utiliza a mesma linguagem de programação da Ethereum, que é a Solidity. Sendo assim, ao contrário da NEO, aqui temos uma barreira de entrada, porque qualquer programador acostumado com outras linguagens será obrigado a aprender Solidity para desenvolver na plataforma on-chain. Aparentemente isso não é nada muito complicado, mas não deixa de ser uma barreira. Você mesmo, somente como investidor, quer que seja o mais fácil possível desenvolver a plataforma para que ela se valorize. E aqui no caso da on-chain isso é um pouco mais complicado do que na NEO. Quanto aos dApps, ou seja, aplicativos descentralizados, aqui o mantra da NEO deveria ser: todos podem criar dApps. Ela permite a criação de fundos descentralizados, inteligência artificial em contratos inteligentes, redes sociais, exchanges descentralizadas, mercados de diversos tipos, entre outras coisas. Quanto ao on-chain, o mantra poderia ser um super sistema financeiro. Ela permite opção de transações anônimas de ativos digitais, empréstimos e pagamentos, transações e exchange, investimento, financiamento e crowdfunding para ICOs, cartões de crédito multimoeda, entre outras coisas. Aqui, obviamente, é muito mais focado na parte financeira, no mercado financeiro.
Quanto ao supply, ou seja, a oferta de moedas, atualmente a NIL possui 65 milhões de unidades, possuindo o supply máximo, ou seja, o máximo que terá de moedas na história, em 100 milhões de unidades. Já o on-chain está com 106 milhões de unidades de supply atual, tendo um supply máximo de 210 milhões de unidades, ou seja, mais ou menos o dobro do que tem a NIL. O market cap atual da NIL está em 5 bilhões de dólares, colocando-a como a 11ª moeda mais valorizada do mundo. A alta histórica dela foi de 10,5 bilhões, ou seja, mais ou menos 2 vezes o que a gente tem hoje. Ela sofreu uma desvalorização junto com as outras moedas nesses últimos meses. Já o market cap atual da on-chain está em 0,9 bilhões, ou seja, 900 milhões de dólares. Então, ela está na posição 33 no mundo. E a alta histórica dela está acontecendo justamente agora. Ela está na alta histórica, até por ser uma moeda recente e muito promissora. Então, ela vem crescendo bastante desde que entrou no mercado. O time da NIL é formado por 27 profissionais e seus fundadores são também CEO e CTO da empresa On-Chain, baseada na China, que está por trás do desenvolvimento do projeto da NIL. Portanto, possuem boa experiência, assim como a maior parte da equipe. Já o time da On-Chain é formado por 23 profissionais, mais 11 consultores. É um time formado por superestrelas, cobrindo basicamente todos os aspectos do negócio. A maioria tem extensa experiência em multinacionais e alguns possuem PhD. Quanto aos consultores, novamente temos nomes fantásticos, não necessariamente ligados às criptomoedas, mas nomes conhecidos no mercado financeiro. Agora eu separei para vocês alguns pontos negativos das duas moedas. A NIL é baseada na China, o que é sempre um risco. A gente está falando de um país que é muito instável, é muito socialista, e a gente não sabe o que pode acontecer. Esse é um problema que não afeta a on-chain, porque apesar dela ser chinesa, ela é baseada em Singapura, onde não existe esse tipo de problema, já que é um local receptivo aos projetos de criptomoeda e blockchain. Um outro ponto que pode ser interpretado tanto positivamente quanto negativamente é que a NIL coopera com o governo chinês. E fica difícil avaliar qual vai ser o nível de interferência do governo chinês no desenvolvimento da NIL daqui para frente. E um último ponto negativo é que o processo de delegação por voto para a eleição dos nodes a torna menos descentralizada do que o on-chain ou do que a maioria das criptomoedas. O primeiro ponto negativo da on-chain é que, apesar de ser um projeto inovador, ele não é único. Ele possui concorrência de diversos outros projetos, como, por exemplo, a Icon. Apesar aqui de que a Icon não é focada somente em finanças, tendo um escopo mais abrangente, mas ela possui esse mesmo conceito de integração entre diferentes blockchains. E a on-chain também não é 100% única com relação ao seu protocolo, mas eu não vejo nada disso como muito grave. O segundo ponto negativo é que, será que ela não está tentando abraçar o mundo? Não seria um projeto ambicioso demais, tentando englobar tudo numa coisa só, ao invés de focar em solucionar um problema específico? Esse é um ponto que a gente sempre deve se preocupar e uma das minhas principais preocupações com projetos que analisei anteriormente, como, por exemplo, o da criptomoeda brasileira Lunis, que você pode ver aqui em cima. Com tudo isso, vamos analisar o resultado da batalha. Quanto à tecnologia, a NIL é uma Ethereum mais desenvolvida. Ela é mais rápida, já que atualmente processa 1000 transações por segundo, enquanto a Ethereum está em cerca de 15 transações por segundo. Ela é mais segura e ela tem muito mais escalabilidade, além de possuir uma interface mais amigável. Uma comparação simples seria como se a Ethereum fosse aquela sua antiga TV digital de primeira geração, enquanto a NIL seria uma nova TV Ultra HD com tecnologia 4K. Já o on-chain depende da evolução da rede da Ethereum. Ela usa o código da Ethereum, então ela tem os mesmos problemas de escalabilidade que a Ethereum tem hoje. Quando a Ethereum for evoluindo, também evoluirá a on-chain. A NIL possui multilinguagem de programação, ou seja, aceita qualquer linguagem de programação, enquanto a on-chain a gente já viu que não. Ela usa a linguagem de programação da Ethereum. Uma grande vantagem da on-chain é que ela permite privacidade e maior descentralização quando comparada com a NIL. Levando em conta todos esses pontos, no quesito tecnologia, eu dou a vitória para a NIL. Quanto ao desenvolvimento do projeto, a NIL está no mercado desde 2014 e ela tem muito mais parcerias desenvolvidas e aplicativos descentralizados rodando na sua plataforma. Então ela é mais consistente, ela é mais confiável nesse momento e é por isso que eu vou dar a vitória para a NIL. Mas ainda dá tempo de recuperar, já que ainda faltam 3 quesitos. O próximo quesito é com relação ao time, e aqui não existe disputa. O time da on-chain é muito mais experiente, é formado por superestrelas, de melhor formação e com maior experiência em multinacionais. Então aqui a vitória é para o on-chain.
O quarto quesito é ideia, e a NIL ela é uma evolução tecnológica da Ethereum, não sendo exatamente uma ideia revolucionária para mudar o mercado. Eles simplesmente pegaram o que funcionava e melhoraram com base na evolução tecnológica, que é uma coisa natural. Futuramente, um outro projeto pode usar a mesma estratégia para tentar derrubar a NIL. Já o on-chain inova com esse super sistema financeiro descentralizado. A gente hoje tem algumas criptomoedas que focam nisso de forma centralizada, como por exemplo a Ripple, e outras que fazem parte do que a on-chain faz. Mas nenhuma delas faz isso de forma global, como a on-chain está buscando. Então é uma coisa mais inovadora, e é por isso que eu dou a vitória no quesito ideia para a on-chain. Agora já temos um empate de 2-2 entre NIL e o on-chain, e a decisão vai ficar no último quesito, que é mercado. Bom, a NIL tem cooperação com as autoridades chinesas no desenvolvimento de uma Smart Economy. E caso essa parceria com o governo chinês resulte em obrigatoriedade dos cidadãos chineses criarem identidades digitais e outros ativos na plataforma, isso pode gerar uma extrema valorização para a NIL. Uma das prioridades do projeto da NIL é trabalhar de forma a obter regulamentação e apoio da China. E isso é visto com bons olhos pelo governo chinês. Ao mesmo tempo que isso pode gerar valorização, é também um grande risco depender da boa vontade do Estado chinês para ter sucesso ou se manter ativo no mercado. Já o on-chain possui um market cap muito abaixo da NIL, já que ela está com 1/5 do valor da NIL por ser muito mais recente, e ainda possui diversos marcos à frente que podem levar à extrema valorização. Cada vez que a on-chain entrega algo que está marcado no roadmap, o mercado reage com uma boa valorização da moeda. Nesse quesito a gente tem um equilíbrio muito grande. Eu vejo as duas com um grande potencial de valorização nos próximos anos. E basta comparar com o valor de mercado da Ethereum para você ter noção do que eu estou falando. Mas devido ao on-chain ter um market cap baixo para o tipo de projeto que ela desenvolve, e por ter uma comunidade muito forte que divulga a moeda e que gosta da moeda, eu vou dar a vitória nesse quesito para o on-chain. Dessa forma a gente chega no resultado final. On-chain 3, NIL 2. Vitória para o on-chain. E eu quero frisar aqui que eu não acho que a NIL seja um mau investimento. Eu acho os dois projetos muito promissores e com gigante potencial de valorização nos próximos anos. E se você gostou desse vídeo e quer que eu faça outras batalhas daqui pra frente, deixa o seu like aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e participar do sorteio para os ingressos da BitConf. Basta entrar no vídeo anterior e participar do sorteio, mas para isso você tem que estar inscrito aqui no canal. Comente aqui embaixo quais outras batalhas você quer ver aqui no canal. Lembrando que tem que ser batalha de criptomoedas que são concorrentes no mercado. Elas têm que resolver o mesmo problema no mercado. Não pode ser batalha de moedas que não tem nada a ver uma com a outra, ok? E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.